pessoal, como é que vai vocês? Vocês estão bem? Espero que estejam. Bom, aula de Química mais um pouquinho. A última aula que nós tivemos, nós tratamos dos conceitos fundamentais. E hoje nós vamos estudar substâncias puras, que podem ser simples ou podem ser compostas. As substâncias puras, simples, elas são formadas por um único tipo de elemento químico, um único tipo de átomo. E aí as substâncias compostas são formadas por mais de um tipo de átomo, né? Vamos ver o que eu fiz para você. Então vejamos bem, as substâncias simples, elas são constituídas de um só tipo de elemento químico ou átomo, tá? Então esse é o conceito. Nós estamos estudando as substâncias simples puras. Aliás, tanto as simples como as compostas são substâncias puras. Então observamos direitinho aqui os exemplos que foi dado, como gás nobre, gás nitrogênio, gás ozônio, o fósforo, o gás hidrogênio e também o gás oxigênio. Essas bolinhas, para vocês compreenderem, elas vão representar para vocês o átomo, o elemento químico. Então veja, os gases nobres como hélio, argônio, neônio, criptônio, está aqui ó, os símbolos deles que vocês vão encontrar na tabela periódica. O xenônio também. Eles são gases formados por um só átomo, um só tipo de átomo. Quer dizer, eu posso ter milhões de átomos, mas todos iguais, tá? Se for hélio, hélio, tá? Tudo igualzinho, ó, tá vendo? Gás nitrogênio. Segundo exemplo, nós podemos ter aí dois átomos fazendo uma molécula. Aqui uma molécula de gás nitrogênio tem dois átomos. E o gás ozônio apresenta 3 átomos. São 3 átomos de oxigênio. Olha, veja, tudo verdinho, tudo iguaizinhos. Então, esses átomos, eles formam uma classificação para as substâncias simples de acordo com a quantidade de átomo. Quando tem um só elemento químico na molécula, como aqui, nós temos uma substância monoatômica, uma substância simples monoatômica. Quando você tem dois elementos numa mesma molécula, aí ela é diatômica, mas continua sendo simples e pura, porque só tem essa substância e também só tem um tipo de elemento químico. Aqui, mesmo com 3, você vai encontrar 3 átomos iguais de oxigênio, formando a molécula O3, que é o gás ozônio. Tá? Então, neste caso, nós temos 3, chamaremos esse tipo de molécula triatômica, substância pura, simples, triatômica. Podemos ter mais, ó, aqui ó, com 4, tá? Que é exatamente o outro tipo, né? Chamada de poliatômica, muitos casos, né? Chamamos de poliatômica porque tem gente, que você vai ver aí, tem alguns livros que trazem assim, de 4 acima são poliatômica, mas aí nós teremos monoatômica, eu estou mostrando aqui para vocês, ó, diatômica com 2, tem aqui os conceitos, tá certo? Substâncias triatômica, caso do ozônio tem 3, tetraatômicas, olha aí, são aquelas que tem 4, tá certo? E também as substâncias octoatômicas, que tem 8, caso do enxofre, tem 8 elementos de enxofre na mesma molécula, tá? Então aí vem heptaatômica, hexatômica e por aí vai essa classificação, que depende muito da quantidade de elemento químico, de átomo que forma esta molécula. Mas, contudo, todas as substâncias simples, elas apresentam a mesma qualidade de elementos. Não tem mais de um tipo de elemento nas substâncias. Tem quantidades para cada molécula. Compreenderam? Então, esse é o raciocínio.
Então, as substâncias simples, elas se resumem a isso, simples e puras. Elas são puras porque elas apresentam só um tipo de substância. E são simples porque apresentam só um elemento químico, como vocês podem ver. Compreenderam? Agora nós vamos ver as substâncias compostas, para a gente notar a diferença entre elas. Que as substâncias compostas elas podem apresentar mais de um tipo de átomo. Você vai encontrar vários tipos de substâncias com vários tipos de átomos também, tá certo? Olha a diferença agora. Aqui eu tenho as substâncias compostas. Você percebe no visual. Citei alguns exemplos aqui: a água, o metano, cloreto de sódio, ácido clorídrico, ácido cianídrico, a amônia. Mas existem muitos outros tipos, né? E a diferença que a gente já pode mostrar é na própria molécula. Veja a molécula de água, H2O. Eu tenho 3 átomos, mas são 2 tipos, hidrogênio e oxigênio, tá? Na molécula do cloreto de sódio, eu tenho 2 tipos de átomo, o sódio e o cloro. Veja, as bolinhas amarelas, clarinhas, que representam o cloro, aliás, o sódio, e as maiorzinhas laranja, mais escura, que representa o cloro. Então, sódio e cloro. Aqui o sódio, aqui o cloro. Na água, ó, o hidrogênio aqui, os dois iguaizinhos, ó, e o oxigênio, tá? Então, isso já caracteriza uma substância composta. Porém, não pode se esquecer de que também tem a questão da quantidade de elementos químicos. Esta é uma molécula triatômica, porém com mais de um tipo de elemento químico, que no caso é hidrogênio e oxigênio. Aqui é uma molécula diatômica com 2 elementos, o sódio e o cloro. Então, nestas fórmulas aqui, nós vamos encontrando sempre mais de um tipo de elemento químico. Agora vejamos nesse outro caso aqui. Ácido clorídrico. Ó, o hidrogênio aqui, o mesmo da água, está aqui, mas desta vez junto com o cloro, formando aí o ácido clorídrico, tá? O ácido muriático, como é chamado comercialmente. Aqui nós temos também a molécula do metano. Metano, que é um gás oriundo de decomposição de matérias orgânicas, que ele é uma molécula, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 átomos. Então, ela é uma molécula penta, 5 vezes pentaatômica, né? Porque tem 5 átomos. Agora, são 5 diferentes, são 5 iguais? Aí vem a sua interpretação. São 5 do seguinte tipo: 1 carbono e 4 iguaizinho hidrogênio. Ou seja, nessa molécula você só tem 2 tipos de átomo. 2 tipos. Tem 5, mas de qualidade, 2 qualidades, que é o hidrogênio e o carbono, tá? Então tem que ter muito cuidado para não confundir essa situação. Eles aqui, vou repetir, são 5 átomos, 1 carbono vermelhinho e 4 hidrogênio. Por isso ela é pentaatômica. Mas só tem 2 tipos de elementos, carbono e hidrogênio. Mais outro exemplo, o gás cianídrico ou ácido cianídrico, ele apresenta, ó, 1, 2 e 3. Os 3 tudo diferente. Olha só, hidrogênio, carbono e nitrogênio. Então ela é triatômica e com 3 tipos de átomo, tá? Seguindo ainda, temos a amônia, que ela é tetra, 4. Tetra, 1, 2, 3, 4. Tetraatômica, mas ela tem um átomo central, aqui ó, nitrogênio, e 3 de hidrogênio. Se eu perguntar
Quais os átomos, quais os elementos químicos que estão presentes na fórmula da amônia? São dois, que é o nitrogênio e o hidrogênio, tá certo? Então, a diferença básica entre substâncias simples e compostas está aí. Esse nosso estudo é interessante porque a gente está começando da visão macroscópica, eu vou mostrar isso para vocês agora, para a gente concluir a nossa aula, que é a visão do grande da matéria, foi o que nós estudamos no último assunto, matéria, né? Hoje nós estamos estudando as substâncias, agora nesse instante, as substâncias simples e compostas, as puras, depois vamos estudar as misturas, e moléculas e átomos. Nesse entremeio aqui, nós temos a presença da célula. O que é que tem a ver? As células, vocês estudam na ciência e biologia, que as células são exatamente unidades anatômicas e fisiológicas dos seres vivos, porque na natureza a matéria se apresenta, no geral, de duas formas. Matéria viva, como as plantas, os animais, e as matérias não vivas, que são os outros materiais. E tem uma diferença bacana que a gente pode ver, que as matérias que são vivas, tanto os materiais vegetais como animais, eles crescem de dentro para fora. Se você observa o crescimento de um animal, de uma planta, ela vai crescendo, saindo de dentro para fora. Já aqueles que não são vivos, eles só podem crescer se for de fora para dentro. Tipo, uma pedra. Como é que uma pedra pode aumentar de tamanho? Só pela deposição de outros materiais sedimentares em cima dela e ela vai crescendo de tamanho, tá? Bem, desta forma a gente pode ver que a matéria é formada por vários tipos de substâncias. As substâncias são formadas por moléculas e as moléculas são formadas por átomos. Então, essa é a maior parte e essa é a menor. Se você olhar nesse desenho aí, dá para você ver o círculo grande representando a matéria, esse que é menor representa as substâncias e esse que é menor um pouco, as moléculas. E por fim nós temos a menor partícula que compõe todos os materiais, chamado de átomo, tá? E que a matéria, ela comporta substâncias diferentes, né? Eu tenho, por exemplo, esse círculo vermelho representando a matéria. Nós teremos aqui dentro uma variedade de substâncias, porque é assim o universo. São milhões de tipos de substâncias que formam o mundo. Se você verificar só nesse momento atual que a gente está vendo as discussões sobre vacinas, você tem a quantidade de vacinas que nós temos já. São tudo substâncias diferentes. Claro, com o mesmo objetivo que é de combater o novo coronavírus. Mas essas vacinas, você tem a Coronavac, é uma, a AstraZeneca, outra, a Pfizer, outra, e por aí vai, né? A da Johnson & Johnson, outra. Então, são substâncias. Então, repito, terminando a nossa aula de hoje, a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, que é formada por substâncias de várias naturezas. São as espécies químicas, que são formadas por moléculas. Cada molécula é formada por átomo. E os seres vivos têm a sua natureza básica, a célula, que é a menor partícula anatômica e fisiológica. Porém, as células são formadas por substâncias, que são formadas por moléculas, que são formadas por átomos. Tá certo? Então, um abraço para vocês e até a próxima.